Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Estamos lendo o livro de Apocalipse e chegamos ao capítulo 13. Aqui nós percebemos a aparição de duas bestas, uma que emerge do mar e a outra que emerge da terra. Na lição passada do capítulo 12, nós vimos vários personagens novos que vão entrando aqui nesse texto, vários símbolos novos. A mulher, o filho da mulher, o varão, o dragão. Nós vimos também a presença do arcanjo Miguel e agora nos é apresentado então estas duas bestas. A primeira delas que surge do mar e o dragão então lhe concede poder, e a segunda que surge da terra. Aqui nós vamos ver neste capítulo aquilo que chamamos de a marca da besta, o surgimento do anticristo. E eu te convido então a fazer essa leitura junto comigo, devocionalmente. Abra o seu coração para o Senhor, para tudo aquilo que Ele tem para nos falar por meio desse texto. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças os nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância, blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, daqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa primeira besta que surge do mar possui então 10 chifres e 7 cabeças. Em cada um desses chifres se encontra um diadema, e nas cabeças encontra-se então o nome de blasfêmia. O dragão, que nós já entendemos que é o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que guerreou contra o povo de Deus, que guerreou nos céus e foi derrotado e continua perseguindo a igreja, agora tem um novo aliado, esta besta que aparece. Esta besta tem a semelhança dos 4 animais que são representados lá no livro de Daniel, na visão de Daniel. Ela traz, então, características do leopardo, do urso, do leão, e cada uma destas características que vão surgindo neste animal diz respeito, da mesma forma que o livro de Daniel, a um tipo de dominação estatal, a um tipo de governo que será estabelecido. Esta besta que surge, então, provavelmente, tem um viés de político, tem um viés de dominação. E para exercer essa dominação foi-lhe dado então a autoridade. Ela é ferida e ao mesmo tempo curada, e todos começam então a ficar impressionados com a capacidade. Ao que tudo indica, uma destas cabeças que será golpeada de morte antes de ser curada representa então uma nação que domina. E esta nação sendo restabelecida por esta besta, então será um sinal para todo mundo. Alguns interpretam que será então um movimento de um líder político que promoverá a paz e a restauração de uma nação que está vivendo um cenário de derrocada, provavelmente envolvendo ou uma guerra ou uma grande catástrofe. O fato é que esta besta surge e atrai para si a adoração.
muitos se voltam para ela para adorar o dragão. Isso quer dizer, muitas pessoas começam então a manifestar culto e devoção a Satanás. O texto nos diz que esta besta tem tanta autoridade que começa agora a guerrear contra os santos e vencê-los. Começa a matar o povo de Deus, a destruir então o povo de Deus. O texto vai avançando e mostrando todo esse poderio de dominação, e o que nos chama a atenção é a reta final do texto que acabamos de ler, pois ele nos traz então um cântico, e esse cântico evoca a perseverança. Leia novamente comigo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse texto, então, nos fala sobre este movimento onde a igreja deveria perseverar, deveria continuar crendo em fidelidade mesmo diante da perseguição. Essa primeira besta que se levanta de forma ferrenha, continua a perseguição contra a igreja, aquela que foi empreendida pelo dragão contra a mulher. Vocês lembram do cenário passado, onde uma serpente surge, joga água ali tentando alcançar a mulher e não conseguiu? Agora essa perseguição continua por meio desta besta. É um novo cenário que vai se desenhando aqui. E quem são aqueles que adorarão esta besta? Justamente aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que não estão conectados com Deus. Aqueles que estão conectados com Deus, esses serão guardados e protegidos pelo Senhor, e por mais que enfrentem martírios e lutas, a eternidade está garantida. Esta, então, é a perseverança dos santos, algo que eu creio. Eu creio de verdade que aqueles que são do Senhor não dividirão a sua adoração. Em nenhum momento da história se voltarão a adorar ídolos, a adorar bens, não se voltarão para adorar a besta. Esses permanecerão em adoração plena ao Senhor, mesmo diante da violência, dos martírios, das tribulações, pois o nome desses está escrito no livro da vida. Logo na sequência, o texto nos apresenta a segunda besta que surge então do mar. Essa nós interpretamos como a figura plena do anticristo, aquele que se revela como o anticristo. Se num primeiro momento este não se revela desta forma, ele é empossado pelo dragão, mas não se manifesta como o anticristo. O segundo, sim, ele já evoca para si a ideia de que ele é um protótipo daquilo que representaria Cristo, ou uma paródia do Cristo, mas ele se levanta justamente para ser um anticristo. Uma outra interpretação que nós podemos ter da primeira besta é que esses 4 animais que representam elas sejam, então, religiões, filosofias, elementos globais que seriam unificados numa pessoa, numa liderança global, religiosa ou política. Já a segunda se manifesta representando, então, o que seria essa paródia do Cristo, sendo, então, o anticristo. Leia comigo. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo dos céus faz descer a terra diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre o fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666.
Nós vimos que a primeira besta tinha autoridade para agir por 42 meses, isso quer dizer 3 anos e meio. Aqueles que acreditam na teoria pré-tribulacionistas acreditam então que nestes primeiros 3 anos e meio a igreja seria então levada. Mas como nós percebemos aqui que os santos seriam vencidos, que os santos enfrentariam dificuldades e deveriam perseverar, nós percebemos então que o movimento não seria então tribulacionista, talvez meso, isso quer dizer depois dos 3 anos e meio, na metade das 7 semanas narradas em Daniel, ou dos 7 anos, surgiria então a vinda do Cordeiro que salvaria o seu povo. Mas nesta narrativa de Apocalipse não aparece isso. O que nos aparece então é que essa segunda besta seria a revelação do anticristo num período de dominação, e aqueles que narram 3 anos e meio de paz, agora 3 anos e meio de caos, de manifestação plena, de perseguição ferrenha a todos aqueles que se levantam contra esta imagem que está sendo feita e contra a besta. Seria então o momento em que o anticristo dominaria. Então, o que é mais plausível é que a igreja seja levada apenas no final desses 7 anos. Depois desses 7 anos, aí sim é que nós poderíamos ver a manifestação. Mas isso para quem crê na doutrina pré-milenista, que fala sobre o período tribulacional, onde pode ser pré, meso ou pós-tribulacionista. Se você não crer neste movimento, como é que nós interpretamos esse texto? Que em algum momento da história vai surgir alguém que vai parecer um cordeiro, no caso, terá características de Cristo, mas as suas palavras serão de dragão. Isso quer dizer, será um enganador, um manipulador, alguém que evoca para si a posição de líder, de Deus, atrairá pessoas por sua capacidade de milagres e persuasão, mas este será alguém que irá combater a igreja, perseguir a igreja. Independente de como você acredita, amilenista, pré-milenista, pós-milenista, o fato é que o anticristo surgirá e tentará então prevalecer contra a igreja, perseguindo, massacrando e colocando as suas garras de fora, dominando tudo. Dominando principalmente aquilo que envolve a vida dos indivíduos. O texto fala que surgirá alguém que colocará uma marca, tanto na mão como na testa, e essa marca seria o seu nome ou o seu número. E as pessoas só poderiam comprar e vender, isso quer dizer, só poderiam existir tendo então esta marca de dominação. Sabe quando você marca o gado, mostrando que esse gado lhe pertence? Era neste tipo de dominação que o texto estava pensando. Sabe quando se fala sobre a marca da besta, sobre o número do homem, 666, nós precisamos evocar em nossa memória o único trecho que aparece então este mesmo número, que é justamente os impostos cobrados pelo rei Salomão quando oprimia o povo. Ele cobrava este peso de ouro para que as pessoas pudessem lidar e ninguém suportava mais pagar tanto imposto diante deste cenário de dominação. Ao que tudo indica, o líder que se levantará como anticristo será alguém à semelhança do rei Salomão, que era um cargo de domínio estatal, de governo, de política, provavelmente um líder que se levante para dominar todas as áreas da vida do indivíduo. Esse número da besta calculado aqui, para aqueles que têm uma visão preterista, pode associá-lo então tanto a Nero como os seus sucessores imediatos, ou o próprio Domiciano. Quando as pessoas calculam o nome destas pessoas nas letras hebraicas, por vezes encontram nesse cálculo este número de 666. O que é que o número 6 quer dizer na Bíblia? Quer dizer o homem. Quer dizer, aquele que não é ainda perfeito como Deus, que seria o número 7, o número da completude, da perfeição. É aquele que não é completo. 666 talvez fosse o apóstolo João escrevendo esta carta, fazendo menção sobre o caráter do anticristo. Alguém que é simplesmente da estatura dos homens, não chega à perfeição, não chega a ser Deus. É aquele que quer ser perfeito, mas ainda é limitado. Meus amados irmãos, eu gostaria de aplicar isso em nossas vidas de forma devocional.
E quando nós olhamos para duas bestas, uma que surge do mar, outra que surge da terra, o dragão influenciando estas bestas, a primeira com a aparência de 4 animais, a segunda com a aparência de cordeiro, mas com as falas de dragão, são tantos símbolos. E o que é que Deus pode falar ao nosso coração no dia de hoje? Sabe, a palavra do Senhor nos diz que a perseverança dos santos e a sua fidelidade é aquilo que realmente o Senhor espera da gente. Por mais que surjam elementos, forças das trevas e venham combater contra as nossas vidas, a perseverança precisa ser constante na vida do cristão. O cristão alcançará a vitória e todas as promessas que nos são garantidas por meio da perseverança. Continue fiel, continue buscando ao Senhor. Não se renda a qualquer tipo de idolatria, aos bens, às riquezas, aos deuses desse mundo, pois eles cegam o nosso entendimento. Continue com seus olhos fixos no Senhor, pois Ele tem promessas gloriosas para a nossa vida e um dia estaremos face a face com Ele. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, obrigado por Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ó Deus, manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas por meio desta palavra, nos encorajando à perseverança, a sermos fiéis ao Senhor, pois cremos, ó Pai, que o Senhor tem registrado o nosso nome no livro da vida. E uma vez que esse nome está lá, Pai, estamos garantidos em Tua santa presença, pois o Senhor vela por nos guardar e conduzir em santidade até o Teu trono de graça. Fala conosco, Pai, ao longo dessa leitura sempre. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.